religiões foram criadas pelo homem e não por Deus. Então quer dizer que a Bíblia não diz nada sobre religião? Vamos aos fatos. Apesar da Bíblia e da religião estarem fortemente associadas, é preciso deixar claro que, embora pensemos na Bíblia como um tratado religioso, a ideia de religião não aparece no Antigo Testamento. Além disso, no Novo Testamento, a religião é citada de forma direta em apenas 3 ocasiões. A primeira ocasião é de Paulo, que cita a palavra religião quando ele apresenta sua defesa perante o rei Agripa. Em Atos, capítulo 26, versículo 5, é dito o seguinte: segundo a mais rígida seita da nossa religião, vivi como fariseu. No caso, ele estava se referindo às 3 seitas dos judeus: os fariseus, os saduceus e os essênios. Ele disse que viveu como fariseu, a seita que era mais rígida nas práticas religiosas. Paulo não estava falando sobre um credo ou crença religiosa, mas sim sobre a forma de adoração, porque os judeus davam grande ênfase à prática e não à doutrina. A segunda referência à religião foi feita por Paulo, ao escrever aos Gálatas. Ele declarou o seguinte em Gálatas, capítulo 1, versículo 13: porque já ouvistes como outrora fui eu no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja. Para quem não sabe, antes de se entregar aos ensinamentos de Jesus, Paulo perseguia os cristãos. Ele achava que Jesus de Nazaré era uma farsa e, inclusive por isso, tenha sido crucificado. Além disso, entendia que todos que o consideravam o Messias e seguiam sua palavra deviam ser punidos. Ao ser questionado por que fez isso, Paulo respondeu afirmando que seguia a religião da época, uma religião cheia de regras, leis e tradições herdadas de sua linhagem hebraica. Essas regras foram o que o levou a perseguir implacavelmente os seguidores de Cristo. Assim, ao escrever aos Gálatas, ele se referiu à religião da mesma maneira que o fez antes do rei Agripa, como regras de prática em vez de doutrina ou credo de crença. A terceira ocasião é a Epístola de Tiago, escrita às 12 tribos que estão espalhadas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, é dito o seguinte: se alguém entre vós parece ser religioso e refreia não a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. Tiago parece estar se referindo à religião da mesma maneira usada por Paulo, como sendo ritualístico ou cerimonial. Em seguida, Tiago define muito claramente o que ele diz ser uma religião pura, distinta das formas de adoração ritualística, conforme descrito por Paulo. Tiago disse: a religião